A única coisa, a verdade surpreendentemente simples por trás de resultados extraordinários. Os autores são Gary Keeler e Jay Papasan, são importantes empresários norte-americanos que atuam no segmento imobiliário. Eles têm outros livros juntos e, inclusive, livros considerados como best-sellers pelo The New York Times. Em termos de complexidade, eu considero esse livro de complexidade mediana a fácil. Ele tem uma leitura muito gostosa. No Kindle, deu aproximadamente 3 horas e 30 minutos de leitura. Ele tem 248 páginas, mas ele tem uma estrutura muito simples de leitura. Dá para você conduzir ele por ele tranquilamente. Ele faz, sim, muitas referências a estudos que são externos, vamos dizer assim, ao livro. Ele traz referências externas, ele traz referências de livros externos também, e também de alguns fatos que aconteceram no contexto corporativo de grandes empresas. Ele traz isso para o livro como exemplos que vão sustentar ali o argumento dele. O mais interessante desse livro é que, talvez pelo título a gente possa pensar que ele é muito prático. Ele é um livro prático, a certo modo, mas o autor ele conduz assim, um raciocínio que te leva a um lugar de introspecção, de você pensar na sua vida como um todo. Não só em contextos muito práticos, que você precisa fazer escolhas e precisa organizar a sua rotina, precisa determinar de fato qual que é o seu principal objetivo e seguir, organizar a sua vida de acordo com ele, mas também uma reflexão anterior a isso, que é entender o que está te motivando, para onde você quer ir. E aí tem uma pegada assim de reflexão, de interiorização, porque ele vai trabalhar não só com os aspectos mais ligados ao profissional, a você ser excelente naquilo que você faz, mas também nos outros aspectos da sua vida, que de alguma forma também precisam estar orientados para um único objetivo. E aí eu vou trazer um pouquinho mais da estrutura teórica do livro, assim, não o que o autor disse, mas como eu interpretei a estruturação dele e as principais ideias para vocês. Os primeiros capítulos, ele vai construindo para aproximar a ideia da frase, que é a principal frase do livro, que é como se fosse uma ferramenta. Na verdade, a pergunta de única coisa, ele realmente fala ali no livro que ela é uma ferramenta que deve ser utilizada como estilo de vida. Diante de todas as situações que você realmente precisa fazer uma escolha, ou você precisa organizar o seu dia, a sua rotina, você fazer a pergunta de qual que é a única coisa naquele contexto que vai te trazer mais facilidade, ou que se você fizer aquela única coisa, todo o resto vai ficar mais simples de ser feito, ou talvez nem vai precisar ser feito. Resumindo, seria o que a gente pode fazer que realmente vai fazer sentido naquele determinado contexto. Qual é a única coisa que, se eu fizer, eu posso poupar muito trabalho, ou eu posso até deixar de fazer muita coisa, porque aquela única coisa que eu fizer, ela está muito alinhada com o meu propósito, ela está muito alinhada com o que eu quero alcançar, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional. E ele vai construindo os argumentos ali até apresentar de fato a ideia da frase, e ele traz ela como uma ferramenta que deve ser utilizada todos os dias. É como se fosse um afunilamento. Ele traz muito essa ideia de afunilamento, né? Ele fala do macro, da gente entender qual que é o nosso contexto macro que precisa focar, que a gente precisa direcionar a atenção. E para isso, muitas vezes, a gente precisa falar não para muitas coisas. Ele dá, inclusive, o exemplo do Steve Jobs, quando ele voltou para a Apple em 1997, que ele deu uma faxina, vamos dizer, ali nos produtos, e de 350 produtos, ele ficou somente com 10 produtos. E ele fala que ele se orgulha tanto dos produtos que ele disse não, assim como ele se orgulha dos produtos que ele escolheu ficar, né? Que ele escolheu dizer sim. Porque os nãos que a gente dá na vida, eles são tão importantes, às vezes, quanto os nossos sims. E, às vezes, tem sims que a gente precisa que sejam nãos. E a gente precisa organizar isso na nossa estrutura, seja na nossa estrutura de vida. E aí, no caso da Apple,
a gente tem um exemplo mais estratégico do que a gente precisa dizer não, né? De forma estratégica para a gente conseguir sucesso com aquilo que a gente realmente tem ali como objetivo, mas também a nível micro. E aí ele traz ali muitos aspectos de organização diárias que são muito ricos e que vale muito a leitura devido à riqueza de detalhes que ele traz, que é muito interessante de entender a questão ali de organização em blocos de tempo, tirar um pouco essa questão de tarefas, né? E focar mais na associação entre blocos de tempo e propósito. Tem inclusive uma frase que me marcou muito, que ele fala o que a gente faz todo dia para nos tornarmos grandes. E isso tem muito a ver com isso, né? De a gente saber estruturar ali o nosso dia, saber ter ali a ferramenta, usar qual que é a única coisa que se eu fizer hoje vai estar conectada com o meu propósito, e isso vai me ajudar a lá na frente ter o resultado que eu realmente desejo, né? Que eu realmente almejo ao me estruturar ali, ao fazer uma escolha determinada, tanto a nível macro quanto a nível micro ali na minha rotina diária. O interessante da leitura é aproveitar muito todas as ferramentas, as ideias que o autor traz, porque na medida que a gente vai lendo, a gente vai tendo vários insights também do que é interessante ser feito, tanto nas nossas escolhas profissionais, nas nossas escolhas de vida, mas também o que na nossa rotina precisa ser ajeitado, o que a gente precisa olhar ali com mais atenção e como que isso pode fazer mais sentido para a gente também. É uma leitura que ela realmente é muito enriquecedora e, dado a simplicidade, o quanto que a gente consegue absorver ali do que está sendo colocado, vale muito a pena. Caminhando para os últimos capítulos do livro, ele continua discorrendo sobre a questão da única coisa, mas ele também traz outros aspectos que acabam influenciando na utilização da ferramenta. Porque às vezes a gente tem um contexto de ambiente que acaba influenciando negativamente as nossas escolhas, e aí ele fala dos distratores, porque se você tem ali um bloco de tempo, você se organizou para dedicar tempo em relação à sua única coisa, aquilo que você precisa fazer, que vai fazer total diferença na sua vida, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, às vezes você mesmo se boicota, deixando vários distratores no seu ambiente, que vão prejudicar a qualidade de tempo que você está dedicando naquilo. E aí os distratores podem ser as próprias pessoas que ficam te chamando o tempo inteiro para resolver coisas urgentes, que às vezes nem são tão urgentes assim. E pensando em ambiente de trabalho, é muito comum a gente ter gente chamando a gente o tempo inteiro, cliente chamando a gente o tempo inteiro. A gente, às vezes, não coloca limite, não tem uma agenda organizada a ponto de realmente deixar um intervalo de tempo só para fazer aquilo que é essencial. E, às vezes, a gente faz um tanto de coisas que não são tão essenciais assim para esse objetivo final, mas que são todas, entre aspas, urgentes e importantes, mas às vezes são as urgências e importâncias dos outros, não as nossas. E aí assim vai a nossa profissão, a nossa carreira dentro de uma empresa. E ele traz isso também para o âmbito pessoal, inclusive ele fala da saúde, que isso pode ter uma implicação muito grave se a gente negligencia o nosso tempo de cuidado da saúde. E aí, inclusive, tem uma parte do livro que ele fala da aplicação da pergunta de única coisa para cada aspecto da nossa vida. E aí ele ilustra direitinho, inclusive com alguns exemplos, com algumas adaptações da pergunta, para fazer sentido para cada contexto da nossa vida que a gente precisa olhar e definir esse foco que realmente vai determinar ali o sucesso nesses âmbitos da nossa vida. Ele vai trazer também o contexto de pessoas, porque muitas vezes algumas pessoas que estão ao nosso redor, elas não ajudam muito no alcance dessa única coisa, no alcance do nosso objetivo. É importante, às vezes, a gente dizer não para algumas pessoas também, dizer não para algumas agendas que não fazem sentido para gente, dizer não para algumas pessoas que não fazem sentido para gente, dizer não para alguns projetos que já não fazem sentido. E aí é como se fossem, pelo menos eu estou trazendo aqui a minha interpretação, né? É como se fossem estruturas subjacentes que elas estão ali sempre trabalhando junto com a pergunta de única coisa. São aspectos que a gente precisa olhar, precisa analisar, ver o que precisa mexer ali para dar uma melhorada geral.
E aí a gente seguiu utilizando a pergunta de única coisa como uma estratégia prática, de fato, para a gente conseguir alcançar o que nós desejamos. Na descrição eu vou deixar o link do livro para vocês. Até o próximo vídeo.